Competências ambientais na Constituição Federal de 1988. Bora lá então, pessoal, falar um pouquinho sobre competências ambientais na nossa Constituição, né? O que a Constituição traz a respeito das competências em matéria ambiental. Ela traz já algumas disposições a respeito da repartição de competências. É claro que a gente tem a Lei Complementar 140 de 2011, né, que foi aprovada aí, anos depois, né, da Constituição, mais de 20 anos depois, para regulamentar a divisão, né, de competências entre os entes federativos, né, entre a União, Estados e municípios e também o Distrito Federal. Mas a gente tem que estudar os artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição, que tratam das competências ambientais e trazem já algumas competências legislativas e materiais a respeito do meio ambiente. É isso que a gente vai ver nesse momento, tá? Quando a gente fala de competências, ou melhor, em repartição de competências, né, no âmbito do meio ambiente, a gente tem que entender que essa divisão prevista lá na Constituição, né, nesses artigos, ela leva em consideração a predominância do interesse, né? Então, se é um assunto de interesse nacional, a Constituição prevê que é a União que deve ser responsável por aquele assunto, né? É de competência da União aquele assunto. Se é um tema de interesse estadual, será o Estado. Se é um tema de interesse local, né, o próprio município pode ser responsável, pode ser competente para tratar daquele determinado assunto. Tá? Então, como é que funciona na prática? Ou melhor, o que é previsto na Constituição, né? Às vezes a prática ela foge um pouquinho do que a gente tem como regra ou como disposição constitucional, e aí a gente teve até alguns casos. Não vale a pena aprofundar aqui, mas alguns casos ao longo da história aí do Supremo Tribunal Federal atuando para entender, né, se aquilo era competência municipal, estadual ou mesmo da União, tá? O artigo 21 primeiro assim, né, pessoal, a gente tem que entender que há uma diferença entre competência legislativa, competência para legislar sobre determinado tema, e aí tem algumas temáticas ambientais, né, previstas na Constituição, e competência material, né, a competência administrativa, tá bom? Que é uma competência de atuação mesmo concreta do Estado, né, como denominação de forma geral, né, não no sentido estadual, né, o Estado, o poder público, né, atuando de modo concreto, exercendo o poder de polícia, exercendo fiscalização, tá? Licenciando atividades, por exemplo. Então, há essa diferença de competências. O artigo 21 da Constituição, ele traz competências materiais da União, competências administrativas, que a União deve fazer, né? O que é competência da União? O artigo 22 traz competências legislativas, quais da União, né? Quais matérias, de quais matérias a União deve ser responsável, né? Ela tem competência para legislar sobre quais matérias, e o artigo 23, ele traz as competências materiais comuns a todos os entes, né? Então, a gente vê lá proteger o meio ambiente e tal, vou trazer alguns exemplos aqui, e aí o artigo 24, ele traz as competências legislativas concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal, não incluindo aí o município, mas aí tem uma particularidade que eu vou trazer para vocês, tá? Então, vou colocar aqui na tela para a gente ver, de fato, o que cada um desses artigos eles tratam, né, e quais as principais disposições relativas ao meio ambiente. Então, o artigo 21, né, que eu falei que traz as competências materiais da União, essas competências são exclusivas, são indelegáveis, tá? Então, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos, alguns incisos que têm mais relação com o meio ambiente. Explorar os serviços de instalações de energia elétrica e aproveitamento energético dos cursos de água, né, ou seja, utilizar os corpos hídricos, os rios, a hidrografia que a gente tem para gerar energia elétrica, né, que é a energia hidroelétrica, a forma mais utilizada no Brasil, essa competência é da União, mas perceba que é em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. Planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente secas e inundações,
competência da União. Instituir sistema de gerenciamento de recursos hídricos. A gente tem na Política Nacional de Recursos Hídricos, né, a previsão do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E definir critérios de outorga de direito de uso, também está lá na Política Nacional de Recursos Hídricos, é competência da União. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transportes urbanos. A gente tem a Lei Federal do Saneamento, a gente tem o Estatuto das Cidades, né? Tudo isso é competência da União. Explorar serviços e instalações nucleares, falou em energia nuclear, sempre vai ser competência da União, né? Exercer monopólio estatal sobre esse tipo de atividade. E aí traz as condições, né? Toda atividade nuclear deve ser admitida para fins pacíficos, deve ter aprovação do Congresso Nacional, não vou me aprofundar nisso aqui, né? Pode haver regime de permissão para utilização de radioisótopos e usos médicos, etc. Pode haver também regime de permissão, né, para comercialização e utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas. O que é a meia-vida? É o tempo que leva para um determinado elemento se degradar, né, metade desse elemento se degradar, né? Então a concentração dele vai diminuir pela metade, tá? Então cada elemento vai ter uma meia-vida sob determinadas condições. Os elementos mais permanentes, mais duradouros, né, menos sujeitos à degradação, né, eles vão tem os poluentes orgânicos persistentes, né, que a gente chama, eles têm uma meia-vida muito grande, né, às vezes demoram milhares de anos a meia-vida, dependendo do elemento, né, e tem elementos mais orgânicos, mais degradáveis, que tem meia-vida de horas, às vezes, né? E aí aqui está trazendo, a Constituição traz, né, essa ideia de utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a 2 horas, ou seja, aqueles que não são tão prejudiciais, né, não são tão persistentes. Responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, né, é uma responsabilidade objetiva, a gente vê isso, na verdade, em toda a matéria ambiental. Também é competência da União estabelecer as áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Percebam que são incisos aqui, não são incisos sequenciais. Eu selecionei alguns incisos do artigo 21, tá? Aqueles mais importantes, aqueles mais relacionados ao meio ambiente. Agora, a gente está falando no artigo 22 de competência legislativa, de competência para legislar, né? E aí é uma competência privativa, ou seja, elas são delegáveis, né? Essas competências, embora, né, elas sejam da União, privativas da União, elas são delegáveis. Uma lei complementar pode autorizar os estados a legislar sobre questões específicas a respeito dessas competências que a gente vai ver, conforme o parágrafo único do artigo 22. Então, a gente vê, vocês veem isso aqui em direito constitucional, mas eu queria lembrar aqui, né, que a gente tem, por exemplo, direito agrário aqui, né, sendo mencionado no inciso 1, tá? A gente tem a questão da desapropriação de águas, energia, né? Eu estou destacando aqui elementos que tenham relação com a área ambiental, né? Jazidas, minas, outros recursos minerais, populações indígenas, sistemas cartográficos, geologia, atividades nucleares, são todos elementos aí relativos que têm maior relação com o meio ambiente. E agora a gente vai para o artigo 23, que traz a competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, todos os entes possuem essas competências, né? Todo mundo tem que proteger os documentos e as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Todo mundo tem que proteger, todos os entes, né? Todos os entes têm que impedir a evasão, a destruição dessas obras de valor histórico, patrimônio cultural. Eu trago isso aqui porque o meio ambiente ele pode ser, né? A gente tem a faceta cultural do meio ambiente. Quando a gente estuda o conceito de meio ambiente, a gente vê o que é meio ambiente cultural, né? Proteger o meio ambiente, combater poluição, as bancas adoram isso aqui, né? Todos os entes têm a função de proteger o meio ambiente. Claro, né, pessoal? Não vai ser só a União que vai ser responsável por proteger o meio ambiente, não vai ser só o Estado, só o município, todo mundo tem o dever, né, competência para a proteção, para proteger o meio ambiente, combater a poluição, tá? Isso, como a gente quer
em matéria ambiental, a maior proteção possível, é claro que vai ser uma responsabilidade de todos. Preservar florestas, fauna e flora, todo mundo. Fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover programas de construção de moradias, melhoria das condições habitacionais, de saneamento básico. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração dos recursos hídricos e minerais. Percebam que esses entes, eles não vão... a gente viu lá, por exemplo, a exploração de recursos hídricos, né, a exploração do potencial hidrelétrico e tal. Eles não vão legislar sobre isso, não vão tratar disso, mas eles podem acompanhar, podem fiscalizar essas concessões, tá bom? E aí, o artigo 24 traz as competências de legislar, né, as competências concorrentes aí, entre União, Estados e Distrito Federal. Percebam que os municípios, eles não estão inclusos aqui, né, nesse artigo 24, mas a gente tem o artigo 30, né, da Constituição, que determina que os municípios, eles podem, é competência deles legislar sobre assuntos de interesse local, né? Então, a gente tem assuntos de interesse local que têm relação com o meio ambiente, que vão sim ser objeto de legislação municipal, vão sim ser objeto de leis, normas municipais, tá? Então, quando a gente fala de um plano diretor, por exemplo, que é instituído no âmbito municipal, claro que ele tem relação com o meio ambiente, né? Ele vai legislar sobre diversos aspectos ambientais ali daquela cidade, daquele município, certo? E ele é um documento, né, que é instituído por uma lei municipal, tá bom? Com base lá nas disposições do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Então, a norma federal, ela estabelece regras gerais, né, normas gerais, e os estados e também os municípios, eles vêm para complementar essas normas, né, para trazer elementos complementares e específicos acerca daquela realidade. Inclusive, os estados, aqui, relativamente ao artigo 24, os estados, eles podem legislar, trazer essas normas gerais, caso a União seja omissa em relação a essas normas gerais, tá bom? Então, vamos ver aqui o artigo 24, né, os principais aspectos relacionados aqui ao meio ambiente, direito urbanístico aqui sendo mencionado no inciso 1, a parte de florestas, né, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, proteção do meio ambiente, controle de poluição, tudo isso competência concorrente entre União, Estados e DF, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, bens, direitos e valor artístico, estético, histórico, tudo isso é competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Tá bom, pessoal? Eram essas as disposições, né, que eu queria trazer para vocês. Só então reforçando que os municípios podem sim legislar, né, embora aqui não presentes no artigo 24, mas lá no artigo 30 se menciona que a competência municipal ela pode sim ser exercida quando o interesse for local, quando for um assunto de interesse local. Inclusive, a gente tem precedentes do STF reforçando isso, né? E diversas normas municipais em determinados municípios tratando aí de alguns temas locais, tá bom? Até uma próxima.